Rei do universo, te dou meu louvor, com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Só Tu és a fonte de alegria e prazer, melhor que a própria vida é te conhecer. Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro. Só Tu és o dono do meu coração, só Tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz, minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem ouro e prata podem satisfazer a sede da minha alma, é a Ti pertencer. Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro. Só Tu és o dono do meu coração, só Tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos Tu tens para mim, eu maravilhado digo eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir Teu querer, caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro. Só Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente Te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar Teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser. Tu és o dono do meu coração, Tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro. Só Tu és o dono do meu coração, só Tu és o dono do meu coração. Bom dia, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja na sua casa, esteja na sua vida. Que a gente possa a cada semana estarmos juntos, firmes, todos na mesma fé, todos no mesmo propósito. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar esse culto. Senhor nosso Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, nos ajuda no nosso dia a dia. Que nós possamos estar juntos, unidos, firmes, fortes, mesmo à distância, mas com a consciência que somos a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Mais de Ti, mais de Ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Que Ele cresça e eu diminua,
que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Irmãos, vamos fazer a oferta da nossa congregação agora. Eu gostaria nesse momento de pedir a Deus para Ele abençoar as nossas vidas, para que possamos cumprir o nosso compromisso e sermos fiéis. Vamos orar. Senhor nosso Deus, abençoa a vida de todos nós. Nos ajuda, Pai, a cada dia a cumprir com as nossas obrigações, a cumprir com o compromisso que temos com a Tua igreja. Nos permite, Pai, a cada dia enxergarmos que o que temos vem de Tuas mãos, que as portas que se abrem, as oportunidades que elas vêm de Ti, em nome de Jesus. Amém. Igreja, paz de Cristo, vamos ter a ceia nesse momento e gostaria de convidar os irmãos a abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao 30. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Amém. Irmãos, isso aqui não é apenas uma liturgia. Isso aqui é um memorial que nos faz pensar e lembrar da cruz de Cristo. E nesse momento eu gostaria de orar com vocês agora pelo pão e pelo suco, né? Consagrar a Deus. E fazer um breve comentário. Esse pão, ele representa o corpo de Cristo. Assim como o pão, ele é moído, ele é triturado, Jesus foi por nós, por nossos pecados. O pão, ele representa
o corpo de Cristo flagelado por nós, o corpo de Cristo massacrado por nós, que para que nós possamos viver hoje, não teve que morrer no início. E o suco não representa apenas o sangue, mas a própria vida em si, né? Como fala lá em Levíticos, o sangue, ele traz a vida do ser. A vida está no sangue. Oremos. Pai maravilhoso e santo, Pai, só temos a agradecer, pois sabemos, Pai, que sem o Senhor nós não somos nada, Pai. Nós não somos nem merecedores de ter o céu. Se não fosse o Teu sacrifício, Pai, se o Senhor não tivesse permitido que o Teu Filho viesse aqui à terra, Pai, se sacrificar por nós e sofrer e ser pelas nossas pisaduras, né? Ô Pai, Te agradecemos, Pai, por isso, pois temos ciência de que se continuarmos no Teu caminho, Pai, e seguindo o que a Tua palavra diz, assim como diz lá em Romanos 4,16, vamos poder chegar confiadamente, Pai, no trono da graça, a fim de receber misericórdia e graça e sermos ajudados no tempo oportuno. E nisso cremos, ó Pai. Em nome de Jesus já Te oramos e Te agradecemos. Amém. Bom dia, queridos irmãos, amigos, a todos que estão nesse momento nos assistindo. Esse é o momento em que nós temos a nossa palavra de esperança. E eu quero convidar você a, junto comigo, abrir a sua Bíblia no Salmo 62. Salmo 62, versículo 5. Vamos ler os versículos de 5 a 8. Por favor, me acompanhe. Salmo 62, Davi diz o seguinte a partir do versículo 5. Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva, ele é o meu protetor. Eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abra um coração para Deus, pois ele é o nosso refúgio. Esperança é como uma força que ela nos impulsiona para frente. Como uma força que nos dá perseverança mesmo diante de dias difíceis e conturbados. A esperança, ela nos faz olhar para o futuro, ansiando dias melhores. E aqui Davi, ele diz claramente nesse salmo que ele encontra paz em Deus e que ele coloca a sua esperança em Deus. Por que Davi encontrava paz em Deus? Por que Davi ele colocava a sua esperança em Deus? Entre os versículos 6 e 8 ele responde. Ele diz que fazia isso porque Deus era o seu abrigo, Deus era a sua salvação, Deus era a sua rocha, Deus era o seu protetor. Por isso Davi encontrava paz em Deus e colocava a esperança em Deus. Meus queridos, meus amados, Deus não mudou. Deus é o mesmo. E nós precisamos olhar para Deus como Davi olhava. Nós precisamos ver Deus como Davi via. E Davi vendo Deus como ele via, e ele olhando para Deus no sentido correto de olhar, fixando os olhos em Deus, ele conseguia colocar a sua esperança, ele conseguia ter paz em Deus, porque Deus era para Davi abrigo. Abrigo é um lugar seguro, é um refúgio, onde nós podemos ir, onde nós podemos ter paz, onde nós podemos olhar para o futuro com esperança. Era por isso que Davi fazia isso. Também Davi via Deus como seu protetor, alguém que estava sempre presente e tinha o controle de tudo. Ele via Deus assim. Meu irmão, meu amigo, nós precisamos olhar para Deus como Davi olhou. Nós precisamos ver Deus como Davi via. E aí sim, nós vamos conseguir
mesmo vivendo todos esses momentos de incerteza que nós temos vivido, encontrar paz em Deus e colocar nossa esperança nele. Nessa manhã eu digo, olhe para Deus, veja Deus como Ele é. E quem Deus é? A sua rocha. Deus é o seu abrigo. Deus é a sua salvação. E por isso você pode encontrar em Deus paz e ter esperança de dias melhores. Que Deus nos abençoe. Que Deus, a cada dia, por meio da sua palavra, possa nos fazer olhar para Ele e vê-lo como Ele é. Vamos orar? Pai de graça, Pai de misericórdia, Pai bendito, Senhor Deus, pelo Espírito Santo que habita em cada um de nós, aqueles que um dia nos aproximamos de Ti e recebemos Jesus, que o Senhor possa fazer com que esse Espírito que habita em nós possa nos fazer olhar para Ti e vê-lo como o Senhor é. Ver como Davi via, olhar para Ti como Davi olhou, e com certeza, se assim fizermos, nós encontraremos paz no Senhor e colocaremos a nossa esperança em Ti. Mesmo vivendo tudo isso que estamos vivendo, o Senhor é nosso Deus, nosso protetor, a nossa rocha, o nosso abrigo, e é no Senhor que nós encontramos esperança. Obrigado, Pai, por ser a nossa esperança. Obrigado por diariamente nos dar essa visão de quem o Senhor é. Em nome de Jesus, nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo
como Naamã, no teu poder, como Naamã, no teu poder. Novamente, obrigado pelo convite, ao irmãos Mildo, ao Marcos, a toda a igreja. É sempre um prazer estar com vocês e ainda mais compartilhando um pouquinho da mensagem do nosso Deus com vocês. Nesse momento em que ainda continuamos com as atividades de forma remota, as reuniões na igreja ainda com essa recomendação. Aqui em São Luís, aquele decreto do lockdown de fato parou já tem um tempo, já há mais de mês, e voltamos a nos reunir como igreja, só que ainda obedecendo um tempo de 1 hora no máximo. Então, todos os domingos temos nos reunido, mas nesse período, né, de 1 hora, conforme o decreto do Estado, desde que a pandemia ainda não foi vencida, o Covid ainda não foi vencido. Mas, enfim, nesse mês, esse mês que passou, mês de julho, eu estive estudando alguns trechos, né, algumas passagens, e nesse convite que me foi feito, eu pensei justamente num trecho lá em 1 Timóteo, capítulo 1. Eu gostaria de estar compartilhando com todos vocês 1 Timóteo, capítulo 1. Convido a todos a abrirem suas Bíblias lá em 1 Timóteo, justamente para compartilhar uma passagem, um trecho, alguns versículos do capítulo 1 de 1 Timóteo, para que possamos meditar ainda mais na palavra do Senhor. Então eu convido a todos a fazer inicialmente uma oração para que Deus esteja abençoando a todos nós. Oremos. Ó Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um tempo que nós temos para louvarmos a Ti e agradecermos ao Teu santo nome. Que o Senhor, Pai, esteja abençoando a todos os irmãos em Natal, em São Luís, nas várias cidades, Senhor, do Brasil e do mundo. Que o Senhor, Pai, continue tendo misericórdia de todos, para que assim possamos vencer, Senhor, mais esse problema. Que o Senhor esteja olhando por todos nós, que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão doentes, para que possam se recuperar o mais rápido possível, o mais breve possível. Esteja, Pai, consolando também aqueles que perderam entes queridos. Que o Senhor esteja olhando por todo esse sofrimento, Pai, e possa nos livrar desse mal. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão trabalhando para tentar encontrar uma solução, mas que apenas, Pai, com a Tua misericórdia, a Tua bondade, podemos chegar nesse resultado. Que o Senhor esteja abençoando a todos para que possamos passar, Senhor, mais esse problema, e assim, Pai, toda a honra e toda a glória que já é dada a Ti possa ser dada ainda mais. Que as pessoas possam reconhecer o Teu grande poder, Senhor, até mesmo sobre as doenças, sobre diversos problemas, qualquer problema, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que temos para meditar na Tua palavra. Que o Senhor esteja abençoando a todos nós, Pai, nos dando sabedoria, o entendimento, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que eu te peço e agradeço. Amém. Pois bem, 1 Timóteo, capítulo 1, por favor, abra comigo. Nesse mês de julho que passou, eu tive uma tarefa na igreja, também preparar uma mensagem baseada em 1 Timóteo, capítulo 1. E assim, quando você abre essa carta de Paulo a Timóteo, você encontra nos versículos iniciais dessa carta assim, uma calorosa saudação do apóstolo Paulo ao seu verdadeiro filho na fé, Timóteo. Em seguida, o apóstolo ele adverte Timóteo contra a questão dos falsos mestres que faziam mau uso da lei de Moisés e que estavam ali no meio da igreja. Então você tem de versículos 3 a 7 do capítulo 1. Isso, nos versículos seguintes, temos um contraste com, em termos desse mau uso da lei,
com a devida avaliação, digamos assim, do valor e do propósito da lei para os cristãos. Então você também pode ler com bastante cuidado versículos de 8 a 11, porque logo em seguida o apóstolo Paulo ele destaca o poder do evangelho de Cristo, justamente testificando a surpreendente diferença que ele fizera na vida de Paulo. Jesus mostrou misericórdia ao salvar o apóstolo Paulo, assim como mostra misericórdia a todos nós. E no caso do apóstolo Paulo, mesmo ele tendo sido blasfemo, mesmo ele tendo perseguido a igreja, mesmo ele tendo sido, digamos, insolente, e você verifica isso dos versículos 12 ao versículo 17 do primeiro capítulo. Agora eu gostaria mesmo de me deter um pouco nos versículos finais do capítulo 1 de 1 Timóteo, quando lá no final do capítulo o apóstolo Paulo ele encarrega Timóteo de combater o bom combate, certo? Combater o bom combate. Por favor, leia comigo versículos 18 a 20 de 1 Timóteo. Eu estou olhando aqui da maneira diferente agora, né, apresentando para que vocês possam acompanhar os slides, certo? E, assim, capítulo 1, versículos 18 a 20, ele nos mostra o seguinte: Timóteo, meu filho, estou lendo na linguagem de hoje, eu confio essa ordem a você. Ela está de acordo com as palavras da profecia, ditas há muito tempo a respeito de você. Que essas palavras sejam as suas armas quando você combater o bom combate. Guarde também a sua fé e a consciência limpa. Alguns não têm escutado a sua própria consciência e por isso têm causado a destruição da sua fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, que eu entreguei ao poder de Satanás para que aprendam a não blasfemar contra Deus. Ora, aqui nós vemos, a partir do versículo 18, Paulo encarregando Timóteo de combater esse bom combate, isto é, a luta da fé, certo? A luta da fé. Não é aquele versículo famoso que nós vemos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, quando o apóstolo Paulo diz, né, e muitos de nós lembramos desse versículo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A linguagem de hoje, certo? E dessa forma, não só em 2 Timóteo, como também em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo ele encoraja o filho na fé dele, o verdadeiro filho na fé, que é o Timóteo, a não desistir, ok? Então, eu tenho umas perguntas para vocês, ou para nós, né, para nós pensarmos um pouco. Eu não falei o título da mensagem, mas vocês leram inicialmente. E como nós podemos manter a nossa fé? Essa é uma pergunta inicial. Que atitudes você tem tomado para manter a sua fé? Quando o apóstolo Paulo diz para seu filho na fé, seu verdadeiro filho na fé, Timóteo, combater o bom combate, né, acerca dessa luta da fé, a luta que eu e você também enfrentamos. Como nós temos mantido a nossa fé? Como você tem mantido a sua fé? Bem, quais as dificuldades que você tem enfrentado para manter a sua fé neste momento de pandemia, um momento em que há um grande duelo entre política e ciência? E eu fico pensando, onde fica Deus nisso tudo? Momento também do distanciamento físico, ou pelo menos deveria ter o distanciamento físico desde que a Covid ainda não foi vencida. Nós ainda não temos a vacina para esse vírus, né? Para combater esse vírus. Então, como temos buscado servir a Deus nesse momento de pandemia? Como nós temos buscado servir a Deus na igreja, servir a Deus onde quer que nós possamos estar? Como você tem feito a respeito disso? Aqui em São Luís a igreja retomou suas atividades, como eu falei no início já tem mais de um mês, tá? Mas com as reuniões apenas com uma duração de 1 hora, certo? Segundo o decreto do governo,
nem tudo está funcionando na sua plenitude, como escolas, né? As crianças ainda não estão indo para a escola, estão em aula remota, meus filhos estão em aulas remotas, eu tenho que ministrar aulas, né, de forma remota. Isso aqui é, como vocês podem ver, né, uma forma diferente de apresentação, mas que se encaixa dentro ainda dessas condições que nós vivemos aqui atualmente. Mas como é que, de fato, nós temos passado esse momento, certo? Sobre esse assunto, sobre a questão de manter a fé, né, de buscar servir a Deus cada vez mais, eu fiquei pensando em duas possibilidades, ou dois pontos que poderíamos abordar, que eu poderia abordar, para que possamos pensar sobre a questão do manter a fé. Um deles seria tratar sobre a fé que Deus realmente quer. Só que eu optei por tratar sobre um modelo, né, manter a nossa fé como um modelo para imitação, para que nós possamos pensar um pouco mais sobre isso. Você já tentou imitar alguém? Geralmente tem as brincadeiras, né, de crianças, como a gente começa desde criança tentando imitar alguém ou algum animal, né, depois tenta imitar, né, mesmo na utilização de roupas, né, pessoas às vezes gostam de vestir igual a outras pessoas, a questão de utilização de acessórios, né, enfim, há sempre esse acompanhamento, digamos assim, das tendências aí de mercado, nesse sentido. Mas eu fiquei pensando, será que os outros, as pessoas, nos imitam porque nós somos imitadores de Cristo? O que você tem feito a respeito disso? Será que as pessoas buscam imitar você porque você é um imitador de Cristo? Tem alguns versículos famosos, né, na Bíblia que nós podemos lembrar. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sejam então meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o apóstolo diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. E ainda no capítulo 5 de 2 Coríntios, no versículo 9, ele diz: porém, acima de tudo, o que queremos é agradar o Senhor. Em cima desses aspectos, digamos assim, da questão de imitarmos, né, Paulo dizendo: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo, mostrando também que nós devemos viver pela fé, tudo isso com o intuito, né, de agradar ao nosso Senhor. O apóstolo Paulo menciona nesse capítulo 1 de 1 Timóteo que, versículo 19, ele diz: guarde também a sua fé e a consciência limpa. Alguns não têm escutado a sua própria consciência e por isso têm causado a destruição da sua fé. Tá? Com isso eu queria mostrar para vocês que o apóstolo Paulo, ele menciona, nesse caso, armas que nós devemos usar. O fato de manter a fé e a consciência limpa são duas armas que nós podemos utilizar, armas espirituais, obviamente. E assim, eu sei que tem um trecho muito famoso em Efésios capítulo 6, quando se fala sobre a armadura de Deus, e geralmente nós lembramos bem desse trecho, mas aqui em 1 Timóteo capítulo 1 também é um excelente trecho, obviamente, que trata também de armas que nós podemos utilizar nessa batalha espiritual. Então, com o foco de falarmos sobre um modelo de imitação, para que possamos, com o intuito de manter a nossa fé com um modelo de imitação, eu destaco essas duas armas, ou o apóstolo Paulo destaca, na verdade. 1, manter a fé. 2, a consciência limpa. Então eu tenho certeza que você, obviamente, quando se fala sobre as armas espirituais, lembra do trecho de Efésios capítulo 6, vai lembrar que a fé é uma das armas nessa batalha espiritual, né, quando o apóstolo Paulo diz para usarmos a fé como escudo, né, contra os dardos inflamáveis do inimigo. Mas aqui em 1 Timóteo ele também comenta, além da fé, de manter a fé, também fala sobre a consciência limpa. Então vamos lá verificar esses dois pontos.
O primeiro ponto, quando ele fala sobre manter a fé, é no sentido de segure-se nela e não solte, tá? Como se pudéssemos ler Paulo, ou pudéssemos parafrasear, melhor dizendo, o versículo que Paulo trata disso, né, que ele fala aqui em 1 Timóteo, como se ele estivesse dizendo: segure firme na fé e numa consciência limpa. E eu penso que o apóstolo Paulo está falando sobre a fé pessoal de Timóteo, tá? A fé pessoal dele em Deus e a fé na palavra de Deus, tá? Porque na batalha contra o mal, a importância de uma fé forte e resiliente não pode ser subestimada, meu irmão. Não podemos subestimar isso. Afinal, o apóstolo João, na primeira carta dele, em capítulo 5, versículo 4, diz: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé, com a nossa fé nós podemos vencer. Que possamos lembrar, né, de manter a nossa fé cada dia mais. A segunda arma que o apóstolo Paulo menciona é a consciência limpa, ou ainda, em outras traduções, uma boa consciência. A boa consciência é uma consciência livre de culpa. Hoje fala-se em ter a consciência limpa. Eu estou utilizando a tradução da linguagem de hoje, a velha tradução fala sobre a consciência limpa. E nós poderíamos dizer que um homem que não presta atenção à sua consciência, um homem ou uma mulher que não presta atenção na sua consciência, é como um exército sem líder. Ou ainda, aproximando do sentido do apóstolo Paulo menciona aqui, um homem que ignora a sua consciência é um homem como um navio sem leme. Já imaginou um navio sem leme, né, sem direção, né, totalmente fora de controle? Então, se nós ignorarmos a nossa consciência, seremos como a pessoa que ignora o que não tem um leme, no caso, para conduzir um navio tão grande, e nós já sabemos o que pode acontecer mais lá na frente. Então, ter essa boa consciência, ela resulta do esforço para seguir as instruções de Deus e voltar-se para Ele em arrependimento quando falharmos, tá? Então, é mais nesse sentido. Com isso, pensando sobre a conexão entre essas duas armas, né, nessa batalha que nós precisamos utilizar nesta batalha espiritual, fé e consciência, elas andam juntas, não podem andar separadas. O apóstolo Paulo, quando menciona aqui a Timóteo, ele menciona de certa forma que uma acompanha a outra. Fé, nesse sentido, tem a ver com o que se pensa neste trecho, né? E a consciência tem a ver com a maneira como serve, ou como se vive, desculpa. Então, a maneira como se vive. Então, um tem a ver com a maneira de como se pensa, outra a maneira como se vive. Então, fé e consciência. Se o inimigo ele puder destruir a crença, né, de uma pessoa, essa pessoa ela terá poucos motivos para viver de modo aprovado por Deus. Não é verdade? Então, e quando o comportamento de uma pessoa é influenciado, nós percebemos que não demora muito para que a fé dessa pessoa seja afetada. Então, por isso, todos nós observamos pessoas, né, que no passado elas foram como pessoas fortes na fé, né, crentes fortes, né, e que atualmente abraçaram um modo de vida quase que inacreditável, né? Não dá nem para comparar, né, o hoje com os tempos de outrora. Infelizmente, né, muitas pessoas têm se perdido por conta disso. Enfim, já que as pessoas são o que são, não nos surpreende saber que nem todos os membros da igreja primitiva, né, mantiveram-se firmes na fé e numa boa consciência, como é o caso do que o apóstolo menciona lá no versículo 20, Himeneu e Alexandre. Eu não vou entrar em detalhes, né, como existe até a possibilidade desses homens estarem na condição de presbíteros, né, porque nessa condição que eles seriam chamados, sobre qualquer falha, seriam chamados a atenção em público, né, como Paulo menciona aqui
na carta, né, tornando público isso. Então existem algumas teorias, mas eu não vou entrar nessas teorias, mas só para a gente pensar, né, de fato não deve nos surpreender. Como não deve nos surpreender, precisamos cada vez mais tomar cuidado, muito cuidado, para que possamos nos manter firmes, tá? Que nesse momento, né, ao longo de toda essa pandemia, de fato tenha servido para você estar buscando mais a comunhão com Deus, né, como o Osmildo tem mencionado em algumas mensagens que eu tenho assistido também, para que a gente possa buscar cada vez mais a Deus, buscar ter uma comunhão mais efetiva com Deus, ler um pouco mais a palavra dele. E assim, ao longo de desses meses, né, de fato me ajudaram. Se eu posso dizer que tem um aspecto positivo nisso tudo, é que deu para ler ainda mais a palavra de Deus, poder acompanhar ainda mais as escrituras, né, e assim, isso com certeza nos ajuda assim, a manter a nossa fé, né, a manter ter uma boa consciência, que a gente possa utilizar essas armas, né, na nossa batalha espiritual, porque de fato esse momento, esse período, algumas pessoas têm se afastado. Então é triste que algumas pessoas não regressaram à igreja, mesmo aqui com o final do lockdown, elas não regressaram. Então algumas pessoas ainda ficaram de fora. E assim é muito triste que ao longo desses meses, né, que passamos com essa pandemia, para algumas pessoas acabou tendo um distanciamento até mesmo de Deus, né? Não só um distanciamento físico entre as pessoas, mas um distanciamento de Deus, infelizmente. Mas enfim, meus irmãos, nós temos esse chamado divino, nós temos um chamado divino, um chamado de Deus, e nós precisamos cumprir, né, a nossa missão como cooperadores de Deus, mas para isso nós precisamos manter a nossa fé no meio em que nós vivemos e mostrando a nossa fé, a nossa boa consciência, né, que é tudo que Deus realmente quer, né, sendo um modelo para a imitação do nosso Senhor Jesus. Que assim, de fato, a gente consiga influenciar mais pessoas para que elas possam observar o quão grande é Deus, o quanto que Ele pode fazer em nossas vidas, né, sempre pensando não naquilo que nós perdemos por estar seguindo a Deus, mas pensando naquilo que nós ganhamos por estarmos seguindo a Deus, né, sempre com esse pensamento positivo, porque de fato nós hoje em dia temos esperança de salvação, porque nós estamos servindo ao nosso Deus. Então isso nos dá, obviamente, essa esperança que muitas pessoas não têm, né? E assim, elas não estão enxergando isso, e nós precisamos de fato agir e mostrar a essas pessoas que não conhecem a Cristo, mostrar o quanto que Cristo pode fazer diferente, né, ou pode fazer a diferença em nossas vidas, assim como o apóstolo Paulo menciona nesses versículos aqui de 1 Timóteo. Então incentivo a todos para que possam continuar lendo as cartas do apóstolo Paulo, também os demais livros, né, das Escrituras, para que possamos conhecer o nosso Deus ainda mais, conhecer a bondade dele, conhecer aquilo que ele quer que nós façamos. Que Deus esteja abençoando todos vocês. Novamente foi um grande prazer estar compartilhando um pouquinho da palavra com vocês. Espero que todos estejam bem, que Deus possa estar abençoando vocês cada vez mais, abençoando seus planos, abençoando a saúde de vocês, e para que a igreja possa estar se reunindo também aí em Natal, né, se reunindo fisicamente, tá? Porque eu sei que estamos nos reunindo virtualmente, né, de forma remota, mas que Deus possa estar abençoando para que a humanidade possa vencer mais esse vírus, né, com uma vacina, né, e enfim, para que nós possamos estar ainda mais próximos quando tudo isso terminar, né, e agradecendo a Deus pela grande chance que Ele nos dá a cada dia. Tá certo? Um grande abraço para vocês, foi bom estar com vocês, estou sempre à disposição para poder
cooperar, colaborar no que for necessário. Tá bom? Grande abraço e até a próxima. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar o meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de renunciar o meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Irmãos, vamos encerrar o nosso culto agora e gostaria novamente de falar sobre a nossa programação futura em termos do retorno para da igreja. A gente essa semana está fazendo cada um em suas casas. Na próxima semana novamente iremos fazer cada um em suas casas e a gente vai ter logo em seguida uma reunião, eu e o Osmildo, para a gente conversar e verificar se a gente tem todas as condições de voltar ao prédio da igreja com segurança. Então vamos aguardar como é que vai acontecer nessas 2 semanas agora, se vai crescer ou não a quantidade de casos, para que a gente possa fazer da forma mais segura possível. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos guie, que Ele nos dê força a cada dia para sermos segundo a vontade dEle, em nome de Jesus. Amém.